Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus esteja com vocês. Tudo bom com vocês? Comigo está ótimo, com a graça do Senhor Jesus. Eu quero ler para vocês em Mateus capítulo 7, versículo 6, que diz o seguinte: Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. O que esse versículo quer dizer? Que é o seguinte: você talvez está vivendo em tua casa, onde só você lê a palavra, é convertido, é batizado, é crente, amém por isso, e você fala da palavra de Deus para os teus parentes, para o teu pai, tua mãe, teu irmão, qualquer que seja, até as pessoas de fora. Se você está pegando a palavra do Senhor e eles lá só zombando, escarnecendo, falando da palavra, falando mal da palavra do Senhor, e você ainda continua pregando, aqui temos que ter discernimento de espírito, porque aqui a própria palavra de Deus diz: não deis aos cães as coisas santas, e nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, porque, olha o que acontece, e voltando-se os vos despedacem. Então, porque essas pessoas aí, que vivem zombando do evangelho, falando mal da palavra do Senhor, falando mal dos dons espirituais, zombando do nosso Deus, essas pessoas, se você não para de falar porque mais que você continua, eles não vão, você não vai convencer elas. Quem vai convencer essas pessoas é o Espírito Santo. E além dessas pessoas além de você estar lá pregando a palavra, falando de Deus para elas, e elas continuam zombando, escarnecendo, falando mal, é porque essas pessoas não querem saber de Deus. Eles não querem saber de Deus. Eles só querem saber de si mesmos. Eles só querem saber de continuar pecando, porque estão cegos espiritualmente. Estão cegos. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Como a palavra de Deus diz. Que a palavra de Deus diz assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não podem compreender a mensagem do Evangelho. Então, uma coisa que não tem que fazer, meus irmãos, é orar. Se eles não querem saber, ore. Porque uma coisa que eles não podem é te impedir a orar, né? É claro que nós temos que obedecer o ID, né? Fazer o ID pregar o Evangelho a toda criatura. Mas se aquela pessoa fica zombando, escarnecendo, maltratando, falando mal do Evangelho, falando mal dos dons espirituais, deixa quieto. Então você vê que a pessoa faz tudo isso, é porque ela não quer saber de Deus, ela não quer compromisso com Deus. Tá bom? Então tome cuidado, tenha discernimento de espírito. Porque cães aqui, lá na época, na lei judaica, o cão era imundo naquela época. E o porco também. Mas Jesus quis usar essa cultura para poder falar sobre a palavra dele, sobre a palavra de Deus. Então, se a pessoa vive zombando do Evangelho, falando mal do Evangelho, falando mal dos dons, é desrespeitoso, não respeita a palavra de Deus, não respeita. Para de. Não estou falando para você parar de pregar, mas que você pare de falar para essa pessoa, porque essa pessoa não quer saber, não, né? Não quer saber. Uma coisa que não tem que fazer, meus irmãos, é orar. É orar para essas pessoas, para que o Espírito Santo abra o entendimento. Porque somente o Espírito Santo pode entrar na vida dessa pessoa e convencer essa pessoa.
Se essa pessoa não quer saber de Deus, pregue para quem está disposto a receber, tá bom? É claro, nós temos que sim anunciar o evangelho aos perdidos. Nós temos sim, tá bom? E se você não entendeu o que eu quis dizer, por favor, comente aqui no comentário, porque é muito importante o teu comentário, tá bom? Então eu peço também que você compartilhe esse vídeo para que o evangelho, a palavra de Deus seja compartilhada, porque o meu desejo é compartilhar o evangelho, não para ganhar fama, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus, Deus abençoe todos vocês.